Bom, pelo que eu entendo, a maior parte das falas converge na direção do sistema político, né? Se nós queremos construir um projeto nacional consistente, nós temos que ter um Estado e um sistema político, lato sensu, capazes de estruturar e conduzir empreendimentos complexos, né, e que demandam longo prazo de maturação. Em todas as áreas, não estou falando só em economia. Por exemplo, uma reforma da educação é um empreendimento complexo e que demanda longo prazo, né? Ninguém altera a qualidade de educação de um país, ainda mais as dimensões do Brasil, né, se não for capaz de lidar com variáveis complexas e garantir uma estabilidade desse projeto no longo prazo. O que me preocupa é que o sistema político brasileiro perdeu essa capacidade. Estruturalmente, não estou criticando pessoas, né? Nós caímos numa armadilha em que, em nome da construção da governabilidade, nós compomos, né, governos cada vez com a cabeça cada vez maior, inclusive, né, e entregamos nacos do Estado brasileiro a grupos de pressão subnacional, né? Então você tem, eu poderia dizer até que interesses supranacionais estão bem defendidos no Banco Central, interesses subnacionais estão bem defendidos no Congresso Nacional, né? E os interesses nacionais, eu diria que estão lá, tá certo? Com isso você consegue construir uma governabilidade de curto prazo, ou seja, o que significa isso? Consegue ganhar votações no Congresso. Só que você cria ao mesmo tempo um paradoxo, porque essa governabilidade de curto prazo se faz à custa de uma crescente ingovernabilidade no longo prazo. Porque um sistema político organizado assim e um Estado organizado assim não dão conta dos grandes problemas que a nação acumula, né? Eu escrevi, depois das manifestações do ano passado, eu escrevi um artigo pequeno chamado Longo Prazo Chegou. Quer dizer, exatamente dizer isso, olha, essa maneira de construir a governabilidade, ela resolve problemas do governante e agrava os problemas da nação, entendeu? E chega um ponto em que ela terá que se confrontar com uma grande crise, certo? Eu acho que nós estamos nesse rumo. A minha preocupação nesse momento, e eu não vejo isso com nenhuma alegria, porque, como eu disse aqui no início da minha intervenção, é bastante provável que no desdobramento de qualquer grande crise emerja uma sociedade, um sistema político mais conservador do que aquele que nós tínhamos há 12 anos atrás. E isso sinaliza, a meu ver, uma derrota do projeto de esquerda. E a minha maior crítica em relação ao desempenho dos governos do PT está aí. Não está em aspectos econômicos, etc., né? Quer dizer, a minha impressão é de que essas grandes massas urbanas, né, que são o elemento central da sociedade brasileira contemporânea, né, elas estão entregues, né, a formas de organização, né, que não constroem um projeto nacional. Frequentemente, o nível de observação dessas massas é meramente local. É o interesse dali, daquela comunidade. São as rivalidades com a comunidade vizinha. São os sistemas de poder locais que se articulam, né, por cima. Então, eu acho que algumas questões estão levantadas aqui, inclusive algumas que o Sebastião levantou, esbarram, a meu ver, nessa crise do nosso sistema político. Quer dizer, não vejo como nós seremos capazes de construir um projeto nacional consistente com esse sistema que funciona em soluços bianuais. Nós tivemos a eleição de 1914, agora as energias se voltam para 1916.
para então pensar... Aliás, já estão pensando em 2018. Já tem uma discussão sobre 2018. Né? Se o sistema político se move em bases bianuais, as grandes questões nacionais não entram no radar desse sistema. Porque elas não são bianuais. Quer dizer, se algum governante quiser enfrentar a questão educacional brasileira, esse sistema político olha para ele como um AT. Não, peraí, eu estou preocupado com eles em 2016, se ele me falar em fazer uma revolução educacional que leva uma geração para gerar algum efeito, não tem o menor interesse nisso. Né? Quer dizer, as grandes questões, eu cada vez que vou a Brasília volto arrasado, entendeu? Arrasado. A gente não... Bom, há alguns anos atrás nós tivemos um candidato a presidente que teve 17% dos votos e que não sabia o que era H2O. Não sei se vocês se lembram, no programa do Silvio Santos, um candidato a presidente foi lá, tinha um programa de cultura geral que é H2O, o cara não sabia. Eu tive em Brasília pouco tempo atrás, né? Tinha uma pessoa da Petrobras fazendo uma apresentação sobre matriz energética brasileira. E um dos políticos mais importantes do Brasil, não vou citar o nome aqui, evidentemente, mas é uma pessoa de primeiríssima linha, que está entre os 10 mais influentes, né? Quando viu a exposição do cara da Petrobras, virou para mim e disse assim: César, o que é biomassa? E é um político do sul do país, especificamente do Paraná. Um grande produtor de biomassa. Quer dizer, essa governabilidade de curto prazo que vai compondo interesses, vai produzindo também uma seleção negativa. Entendeu? Quer dizer, quem vai ficando no sistema de poder são os caras que operam essas questões de curto prazo, operam, né? Operam interesses, operam ambições. Né? Eu acho que a alternativa passará por uma grande crise. Já há sintomas, pessoal. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, o primeiro colocado nas eleições para governador foi o voto nulo, branco e abstenção. Já há sintomas de um processo de anomia, entendeu? Que a gente pode não querer, a gente pode viver no mundo da carochinha. Não, porque as forças renovadoras, não sei o quê, existe um processo de anomia em curso, pessoal. Que foi minimizado ou ficou digamos, em segundo plano no ciclo expansivo da bolha de consumo, que decretou a felicidade geral da nação. Estourada essa bolha de consumo, o que fica? O que fica estourado essa bolha? Isso é que eu tenho que me perguntar. Qual é a sociedade que vai mostrar a sua cara no momento da frustração do consumo? Porque o consumo foi um grande anestésico. Certo? Mas, a meu ver, tomara que eu esteja errado, esse ciclo foi um ciclo curto. E ele está se desfazendo. Vai se desfazer ao longo desse mandato. Certo? Então, qual é a alternativa? Eu não tenho. Certo? Mas ela possivelmente passará por uma crise da qual as manifestações do ano passado talvez tenha sido apenas um primeiro anúncio de alguma coisa. Não tenho resposta para isso. Só antes de passar para o Ricardo, só uma pergunta rápida em cima da coisa que você falou, que eu acho que estava implícito também nas perguntas. Quando você fala o Estado está mais enfraquecido, isso é um pouco contra a percepção em geral, porque durante o governo Lula se fez uma série de concursos públicos, o próprio BNDES foi beneficiado com um aumento de funcionários, a Petrobras e tudo mais. Eu só queria que você desenvolvesse rapidamente o que você quer dizer com esse Estado mais enfraquecido. Eu quero dizer que o Estado Nacional hoje tem uma baixa capacidade de articular, formular um projeto nacional consistente, mantê-lo em prática e ganhar a sociedade para ele. É uma baixa capacidade disso, baixíssima capacidade. Não é máquina burocrática, necessariamente. Acho, por exemplo, que o que está acontecendo na Petrobras é muito grave. Sinceramente. Não quero fazer nenhuma exploração demagógica aqui, entendeu? Mas é muito grave. Tá certo? E vai ter consequências insuspeitadas. Tá certo? Nos próximos anos. O primeiro vazamento, tá certo? Da primeira fala do diretor da Petrobras envolve o presidente do Senado, o presidente da Câmara, 10% do Congresso Nacional, 3 governadores. Só isso que envolve. Primeiro vazamento da primeira fala. Tá certo? Vocês estão se dando conta da crise que está armada?
Tá certo? Obviamente, o diretor Paulo Roberto não decidia sozinho para quais políticos ele distribuía o dinheiro da Petrobras. Alguém decidia. Quem decidia? Não apareceu ainda, mas vai aparecer. Vocês acham que isso não vai ser uma crise? Pessoal, não vamos ter saudades do mensalão. Entendeu? Daquela pasmaceira do mensalão. Daquele nada do mensalão. Não vamos ter saudade. A crise que está se armando aqui, no outro lado da rua, é de uma extrema gravidade. Que vai pegar esse sistema político, entendeu? Que é uma composição ad hoc de interesses, tá certo? E com uma presidente que ganha a eleição e no momento seguinte não consegue se afirmar como liderança da política da nação, entendeu? A nação não está esperando o seu ministério, suas diretrizes e tal, está cada um querendo cuidar do seu pedaço, entendeu? Então, eu acho que realmente não tem motivo para ficar otimista, não. E não falo isso com alegria, porque, como disse a vocês, o que vem aí é uma onda conservadora, não é uma onda de esquerda. Tá bom. Vamos lá, Ricardo. Começar pela fácil. Claro que é cumulativo a melhoria. Pessoa que se nutriu nos anos 70, melhor, gera um filho com mais facilidade, 20 anos depois, cai a taxa de mortalidade infantil por consequência cumulativa, né? É uma coisa do analfabetismo, uma família que consegue romper com o analfabetismo, seus filhos também romperão. Então, essa é fácil. Agora, é verdade também que o plano real deu, por conta da queda, do fim da queda do poder aquisitivo por causa da inflação, deu um aumento de salário mínimo bastante razoável. É verdade. Subiu o salário mínimo no governo Fernando Henrique nos 4 primeiros anos 30%, depois caiu um pouquinho, por razão pelo qual, aliás, perdeu as eleições, certo? E depois subiu como 75% nos... Mas explicitou o desemprego. Com o desemprego. Bom, com o desemprego, né? Porque aquilo ali foi uma época de reestruturação estrutural, reestruturação industrial forte, por causa da abertura, né? E aquilo foi com muito desemprego. Inflação com indexação, ela finge que emprega, mas emprega. É o pessoal que e quando você tira, realmente explicita o desemprego, E aí, isso causa um tremendo mal-estar. Muito mal-estar. É um bom ponto isso. Bom, eu quero começar fazendo uma reflexão que não vai, quer dizer, que vai alimentar eu não sou tão pessimista como o Cezinha, mas vai alimentar um pouquinho, porque eu preciso responder as questões aqui do Sebastião e também uma lá do André. Olha, o que aconteceu em relação à questão da indução ao investimento? O investimento é sempre uma variável chave, né? A questão da decisão do investimento no marco regulatório pós-reformas ficou como em relação à época que funcionava diferente nos anos 50, 60 e 70? A liberalização comercial, ela trouxe uma redução, ela traz, é inerente a ela, a redução na rentabilidade e o aumento dos riscos e incertezas. Em primeiro lugar. Então, como o investimento é uma questão de rentabilidade versus riscos e incertezas, essa situação de abertura comercial não é favorável à propensão a investir em geral. Primeiro ponto. Segundo ponto, a privatização, o que ela fez? Ela aumentou as exigências de rentabilidade em relação, né, o privado agora, na mesma siderúrgica que ela pública, agora está com maiores exigências de rentabilidade e tem maior aversão a risco também. Porque o bacana nos anos 70 o cara que arriscava, ampliar. Atualmente o cara tem um cálculo privado disso. Então, pode até ter tido grande eficiência microeconômica, algumas, do ponto de vista macro, produção, investimento, que amplia efetivamente a capacidade produtiva de bens siderúrgicos, foi ruim. Então a privatização é ruim para a propensão a investir. Terceiro lugar, a liberalização financeira, financiarização, o que ela fez? Ela introduziu uma volatilidade nos fluxos de capitais que
aumenta enormemente a desconfiança em relação ao futuro. Porque se você pega o quanto variava o PIB até 1980 e o quanto varia agora, quanto oscila, isso introduz um elemento de desconfiança em relação ao futuro enorme para o empresário. E mais que isso, como a liberalização é utilizada para manter a taxa de câmbio apreciada via juros elevados, né, os juros são elevados por quê? Porque você tem um movimento de capitais muito rápido que obedece ao aumento de juros e traz capital. Isso, então, é um convite à autoridade pública para manter aberto o mercado financeiro. Isso foi o que o Fernando Henrique fez, depois o Lula manteve. E, além do mais, um convite à autoridade pública para manter altas as taxas de juros, que garante a estabilidade. Então, são coisas que afetam muito a propensão a investir negativamente, esse novo marco regulatório pós-reformas. Não estou dizendo que isso dá para voltar, né? Só diagnosticando. E, em cima disso tudo, você precisa de um Estado melhor até do que o anterior, porque a propensão a investir privada é menor. O Estado tem que entrar mais e ele está fragilizado, relativamente fragilizado. Ainda aqui, André,